A gente fala agora sobre um tema polêmico que divide as opiniões por onde passa: a redução da maioridade penal. A proposta de redução foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora, a matéria vai tramitar por uma comissão especial e depois segue para votação no plenário. Foram 42 votos a favor e 17 contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Parlamentares contrários à redução argumentaram que a proposta fere uma cláusula pétrea da Constituição, o que a tornaria inconstitucional. Já os que defendem a redução alegaram que a medida tem como objetivo evitar que jovens cometam crimes na certeza da impunidade. Muitos jovens se aproveitam de ser menor de idade e cometem crimes bárbaros, porque sabem que fica muito pouquinho tempo recluído e depois é solto e com eles não acontece nada. Não adianta nada punir e eles continuam do mesmo jeito, tem que ter alguma coisa para eles fazerem. Criar alguma atividade para eles, o esporte, não sei, qualquer coisa para eles não fazer o que eles fazem. A Comissão de Constituição e Justiça analisou inicialmente a constitucionalidade, a legalidade e toda a parte técnica da proposta. Agora é uma outra fase. Será criada uma comissão especial que vai estudar detalhadamente o conteúdo da PEC e também as 26 emendas que foram apresentadas pelos parlamentares. Essa comissão terá o prazo de 40 sessões de plenário para dar um parecer. Logo em seguida, a PEC deverá ser votada pelo plenário da Câmara em 2 turnos. Para ser aprovada, precisa de pelo menos 308 votos em cada uma das votações. Depois de aprovada na Câmara, a PEC seguirá para o Senado, onde será analisada também pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Novamente precisa ser votada em 2 turnos. Se o Senado aprovar o texto como recebeu da Câmara, a emenda é promulgada tanto pela mesa do Senado como da Câmara. Só vai piorar, porque aí você vai colocar o menor dentro do presídio, ele vai aprender tudo com os doutores do crime, com quem já matou, já roubou, já estuprou, ele sai de lá pior. E é pior para a sociedade. Eu acho que tem que reduzir sim, mas eu acho que o governo tem que investir mais em educação, porque não adianta. Daqui a pouco não vai conseguir mais construir presídio para alojar tanta gente. Onde é que vai colocar? Bom, para conversar sobre esse tema, nós recebemos hoje a advogada, especialista em direitos humanos, Soraya da Rosa Mendes, e o deputado federal Alberto Fraga. Boa noite, senhores. Deputado, eu gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: caso o caminho é longo, caso seja aprovada a redução da maioridade penal, hoje a gente sabe que muito bandido, ele arregimenta esses menores para praticarem um crime e ficarem impunes. Não pode acontecer de que a partir de uma redução de maioridade penal, o bandido vá buscar menores de 16 anos para praticar crime? Não pode haver uma coisa mais ou menos por aí, não? Boa noite, deputado. Boa noite, Braga. E é por isso que eu sou contra essa redução pura e simples. Eu defendo que não tem que ter idade. Ao cometer um crime, uma junta de especialistas, um psicólogo, pedagogo, psiquiatra, é que fará essa análise do agente do crime. Se ficar provado que ele tinha consciência, o discernimento, se isso ficar provado, ele tem que ser punido. Porque eu concordo plenamente com essa questão que você colocou. Se nós reduzirmos apenas e simplesmente para 16 anos, é óbvio que os de 14, os de 15 vão ser também aliciados e a quadrilha vai começar a induzir ou até mesmo recrutar esses menores de 16 anos. Por isso que nós temos que avançar um pouco mais, além de manter, vamos dizer, podemos colocar o 16 anos e descer um pouco mais para as medidas socioeducativas. O fato é que, se sabia, essa é a essência do que nós queremos votar, se aquela pessoa tinha consciência que estava cometendo um crime e cometeu, ela tem que responder pelo crime que cometeu. Doutora Soraya, a senhora concorda com o que o deputado acabou de falar? Eu acredito que de tudo aquilo que foi posto hoje, agora há pouco pelo deputado, o que nós, na realidade, percebemos é que o deputado chama de avanço é um grande retrocesso. Porque, na realidade, nós não estamos tratando aqui tão pura e simplesmente da consciência de um indivíduo no cometimento de um crime. De fato, geral,
Um indivíduo que tem 17 anos de idade ou que tem 18 anos de idade, ele não vai ter um nível de consciência maior ou menor na prática de um determinado delito. Agora, essa é uma questão de política criminal. O que nós vamos fazer com estes adolescentes que estão todos eles à mercê das mais difíceis situações econômicas, sociais do nosso país e simplesmente são arregimentados por organizações criminosas e a partir daí são levados para dentro dos cárceres para que sejam ali educados. Como disse alguém aí também, já no momento da reportagem, serem formados como doutores do crime. Na verdade, essas propostas que falam de redução da maioridade penal, que falam a respeito, inclusive, da inexistência de uma maioridade penal, com o devido respeito à posição do deputado Fraga, elas, na realidade, vendem a ilusão para a sociedade de que nós estaríamos mais seguros se isso acontecesse. Nós não temos nenhuma pesquisa até hoje a demonstrar o efetivo caráter preventivo da norma penal. Pelo contrário, o que nós temos são dados muito concretos à disposição de todos, a partir do site do Ministério da Justiça, que demonstram a incapacidade e a falência do sistema carcerário. Agora, deputado Fraga, no momento em que a gente discute no país essa redução de maioridade penal, a gente tem um fato que é incontestável. Existe uma violência assustadora, as pessoas estão assustadas e está se vendo meninos, e aí, independentemente até de idade, de 12, 10 anos, com drogas, matando, com crimes bárbaros. Quer dizer, é uma questão de começar tudo de novo, vamos começar, acabar hoje o país, começar de novo, educação, educação e educação, porque a gente sabe que esse sistema de educação, reeducação, sistema socioeducativo, isso me parece que está falido, né? Totalmente falido e as pessoas já entenderam que isso não serve para mais nada. Né? Ficar falando que a educação é a base de tudo, claro que é. Mas quantas famílias nós vamos salvar, quantas vidas nós vamos salvar, fazendo com que o menor, ao cometer um crime, ele tenha certeza que ele vai para a cadeia, que ele vai pagar pelo crime. Eu quero dizer para a doutora que ela está equivocada. Pesquisas existem até demais. Existem dados da Secretaria de Segurança Pública, existem pesquisas do Conselho Nacional de Justiça que mostram a participação de menores ultrapassa mais de 25% nos crimes de segurança pública. E, por coincidência ou não, os crimes mais violentos que a gente tem notícia, aqueles crimes mais bárbaros, tem a participação de um menor. Que diga a mãe do João Daniel, aquele rapaz aquele garoto que foi arrastado durante 6 quilômetros pelas ruas do Rio, foi de São Paulo. E outros crimes bárbaros que a população não suporta mais. Que fique muito claro, Braga, uma coisa. Quando nós defendemos essa questão da impunidade do menor, do fim dessa impunidade do menor, nós não queremos dizer, primeiro, há um grande equívoco. Nós não vamos colocar o adolescente junto com o adulto. Em momento algum, isso consta das propostas de emenda à Constituição. Isso é quem não tem argumento, aí fica inventando esse tipo de problema. Agora, a questão do menor, se não for resolvido o mais rápido possível, e eu tenho certeza que é um caminho longo, mas são 40 sessões e o presidente Eduardo Cunha vai colocar para ser votado sim. Vamos fazer a comissão especial. Essa emenda estava dormindo nas gavetas há mais de 22 anos. Pouco, né? Há mais de 22 anos que a população espera por um resultado do governo e agora o Congresso Nacional vai ter que se manifestar. Pois é, doutora Soraya, eu queria ver com a senhora exatamente isso. Não é uma luta um pouco desigual em ser contra ou a favor da redução da maioridade penal, no momento em que a sociedade está assustada com os crimes, quer dizer, nós temos uma falta de investimento em educação e falta de lazer e está levando esses menores para o crime. E hoje a gente vê um clamor muito grande das pessoas querendo justiça, fazendo justiça com as próprias mãos. Não é uma luta muito desigual em quem é contra e quem é a favor? A luta ela é desigual na medida em que o discurso ele é inflamado por quem gosta de ter nas suas mãos o sangue para utilizá-lo como um mecanismo de muitos votos.
Essa é uma questão. Então, quando nós estamos falando a respeito de redução da maioridade penal, nós não estamos só falando de todo um sistema educacional que tem que ser montado e remontado e repensado. Nós também estamos falando do mínimo de racionalidade que precisa existir de parte do nosso poder legislativo em cumprir aqueles que são os ditames do texto constitucional. Esta emenda à Constituição, ela é uma emenda à Constituição que por si só é inconstitucional, porque ela fere todos os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário e ela fere a própria Constituição na medida em que aquela cláusula que diz lá que político criminalmente os menores de 18 anos não podem ser imputados tal como adultos, ela é também uma cláusula pétrea. Eu acho que nós precisamos pensar com muito mais racionalidade e responsabilidade de parte do Legislativo. Aparentemente, quando os discursos eles vêm dessa forma inflamada, trazendo casos, que são todos casos que nos chocam, e não era o caso do menino João Hélio, para que a gente possa lembrar bastante dele, pois que são casos todos que nos chocam bastante, esses casos são casos todos que fazem lembrar também que nós precisamos pensar o sistema de justiça criminal a partir de outras bases, e não a partir de uma base que vai fazer com que, num sistema que se tem 374 mil pessoas presas, 327 mil mandados a serem cumpridos e somente 300 mil vagas a serem já ocupadas. Parece que muitas vezes os deputados, deputadas, senadores e senadoras, quando propõem propostas, quando apresentam propostas como essa, ou fazem ressuscitar tenebrosas propostas como essa, não conhecem o sistema de cumprimento, inclusive das medidas socioeducativas, que são também outras masmorras. Eu acho que a gente precisa reformular e reformular muito, mas pensar e fazer esse debate de uma forma bastante clara, de uma forma bastante aberta para a sociedade, inclusive dizendo à sociedade que essa proposta não vai diminuir criminalidade, vai aumentar a criminalidade. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir. Deputado, esse tipo de proposta dá voto, atrai o público? Bom, eu acho que a doutora, ela está confundindo as coisas. Quando falta argumento, vem falar em voto. Eu não estou falando em voto aqui. O que nós temos que discutir é essa participação dos menores. A doutora também está equivocada. Para discutir a admissibilidade ou a constitucionalidade foi discutido na CCJ. A CCJ existe para isso, para discutir a constitucionalidade. Agora, quando falta argumento, é a mesma coisa das deputadas que eram favoráveis contra essa proposta, tiraram crianças das salas de aula para levar lá para atacar deputados, para xingar os deputados, como se isso fosse mudar o voto. É sempre assim. Quando essas pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, através de argumentos, aí vem querer atacar o político. Eu quero dizer para a doutora que eu fui o mais votado de Brasília e não foi falando de questão de menor, não. Se a senhora tem um discurso bonitinho, vá dizer para a família das vítimas, das mulheres e homens que são assassinados covardemente por moleques, por homens que infelizmente está sendo protegido por um Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse quer esse nível de discussão, eu também sei fazer esse nível de discussão. Deputado Fraga, vamos discutir mais isso aqui com certeza, mas agora o nosso tempo encerrou. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aí. Boa noite para o senhor. Obrigado. Doutora Soraya, obrigado. Com certeza, esse é um tema, como a senhora falou, que precisa de uma discussão, vários tipos de discussões, e com certeza a gente vai fazer. Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente, tá bom? Uma boa noite para a senhora. Obrigado. Boa noite.